Olá, a gente vai mergulhar agora num tema que, olha, pode parecer uma coisa distante, mas que na verdade define a segurança alimentar e a própria estabilidade econômica do Brasil. A gente está falando da geopolítica dos fertilizantes. Pensa no seguinte: a produção de alimentos no Brasil pode parar. E não, o motivo não seria a falta de chuva ou de terra. Seria por causa da geopolítica. Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre os fertilizantes. É simples, tá? Pensa neles como se fossem as vitaminas essenciais que os nossos solos, especialmente os solos mais pobres, como os do Cerrado, precisam para conseguir sustentar a agricultura moderna. Sem eles, essa imagem do Brasil como potência agrícola global simplesmente não existe. E é aqui que o problema começa a aparecer. Dá uma olhada nesse número: 85%. Essa é a fatia de todo o fertilizante que o Brasil consome que vem de fora. É um número que escancara uma dependência, assim, gigantesca. E quando a gente olha nutriente por nutriente, a coisa fica ainda mais séria. A nossa dependência de potássio, por exemplo, chega a absurdos 97%. De nitrogênio, 93%. No fósforo, a situação é um pouco melhor, mas, ainda assim, mais da metade vem de fora. Na prática, isso quer dizer que a gente não tem quase nenhum controle sobre os insumos mais básicos, mais vitais para o nosso agronegócio. E este gráfico aqui mostra exatamente de onde vem o poder nessa relação. Os nossos principais fornecedores são um clube bem pequeno e só de pesos pesados da geopolítica. A gente não está falando de um mercado com um monte de vendedores, não. É uma concentração de poder perigosíssima nas mãos de pouquíssimos países. E para piorar, esses fornecedores são verdadeiros focos de instabilidade. A Rússia vive sob sanções e com riscos logísticos por causa de conflitos. A China pode, a qualquer momento, fechar as exportações para garantir o próprio mercado. A Bielorrússia, também sofrendo sanções, depende totalmente dos portos russos para escoar a produção. E o Marrocos? Bom, o Marrocos tem praticamente um monopólio das reservas de fosfato. Depender dessa turma não é só uma questão comercial, é um risco estratégico gigantesco. Então, fica a pergunta, né? O que acontece se essa torneira de fertilizantes for fechada? Ou se, sei lá, só diminuir um pouco o fluxo? O resultado é um efeito dominó, bem previsível. Uma crise geopolítica em um desses países interrompe o fornecimento. Na hora, os preços dos fertilizantes disparam no mundo todo. Com isso, o custo para produzir aqui no campo sobe drasticamente. E o resultado final a gente já sabe onde vai parar, né? Lá na prateleira do supermercado, comida mais cara no prato de todo mundo. E isso, veja bem, não é teoria não. Olha só este gráfico. A partir de 2020, o custo com fertilizantes por hectare para culturas super importantes como café, algodão, milho e soja simplesmente explodiu. É o reflexo direto de como uma tensão internacional do outro lado do mundo afeta o custo de produção aqui no Brasil. Tá, mas se o risco é tão grande, tão óbvio, por que isso virou um ponto cego na estratégia do país? É que essa dependência não apareceu do dia para a noite. Lá em 1992, o Brasil mudou de lado, deixou de exportar para se tornar um grande importador. Em 2021, a gente bateu o recorde de 85% de dependência. E foi só em 2022, só recentemente, que o governo lançou o primeiro Plano Nacional de Fertilizantes. A meta? Reduzir a dependência para uns 60%, mas só em 2052. É um caminho bem longo pela frente. Essa demora toda tem a ver com uma certa mentalidade. Historicamente, o país sempre focou em exportar as commodities e não em garantir os insumos para produzir essas commodities. Sabe, sempre existiu aquela ilusão de que, o agro sempre dá um jeito. Faltou uma estratégia nacional, coordenada, de longo prazo até pouquíssimo tempo atrás. Então, o ponto central é esse. A fragilidade existe e é reconhecida por especialistas. Como disse o Marcos Janck, do Insperagro Global, não dá para garantir que não vai faltar fertilizantes. A frase é essa, direta e reta. No fim das contas, a segurança alimentar do Brasil não começa na fazenda. Ela começa, na verdade, num tabuleiro de xadrez geopolítico. E talvez o maior risco para o país não esteja no petróleo nem na energia, mas sim no adubo.